Quem viu os noticiários da Globo, da CBN, ou leu as páginas dos jornais das organizações Globo, teve a impressão, nessa semana que passou, que o único assunto que existia eram as delações da Odebrecht, que foram primeiro vazadas e depois de vazadas foram liberadas. O que é interessante observar, sobretudo no Jornal Nacional, que tem uma audiência, ainda que declinante, muito grande no país, é que foi praticamente o único assunto. E um único assunto vazado, muito menos em termos de informação, mas parecia um programa político de um partido. Aí a pergunta que fica, mas as organizações Globo não são um partido político? Sabe que eu acho que não é bem assim. E eu me lembrei de uma história que eu presenciei há muito tempo. Em 1992, eu fui à França e havia um seminário internacional sobre os 500 anos do descobrimento. E convidaram personalidades de toda a América Latina para estarem lá. Era o descobrimento, evidentemente, das Américas. E uma das personalidades que estava era o Dr. Roberto Marinho, condestável das organizações Globo. E quando ele tocou falar no Teatro Odéon, em Paris, ele, sem nenhuma inibição, sem nenhuma cerimônia, contou alguns episódios da sua intervenção na política e relatou que, logo depois da democratização, mais concretamente em 89, ele havia patrocinado a candidatura presidencial do candidato Fernando Collor de Mello. E disse, era filho de um amigo meu, um rapaz de boa aparência, falava línguas, eu achei que daria um bom presidente para o Brasil. Ora, se fosse apenas uma opção pessoal, tudo bem, cada um tem a sua, mas em se tratando de alguém que detém um instrumento de tamanha penetração na sociedade, como é a Rede Globo, com televisão, com rádio, naquela época poucas, hoje muito mais, com jornais, evidentemente isso muda de figura. E depois, pensando bem, eu digo, mas isso não tem nada de surpreendente. Em 1954, o que existia das organizações Globo se engajou na derrubada do presidente Getúlio Vargas. Em 55, eles tentaram obstaculizar a candidatura do Juscelino e durante todo o governo JK fizeram ferrenha oposição, muitas vezes abrigando nas suas páginas do Globo, artigos que propugnavam diretamente o golpe de Estado. Obviamente, em 64, apoiaram o golpe de Estado, apoiaram o regime militar nos 20 anos, anos depois fizeram uma autocrítica, um perdão muito discreto e insuficiente, evidentemente. E eu me lembrei também, ligando justamente a esse pronunciamento do Roberto Marinho, que a Globo teve um papel muito complicado na distorção daquele debate que houve entre o Lula e o Collor, sobretudo na divulgação no momento em que a propaganda já estava encerrada, a propaganda eleitoral estava encerrada. Portanto, havia sinais muito evidentes de que essa organização se comportava efetivamente como um partido político, com sua linha própria e, mais do que isso, os 13 anos e pouco dos governos Lula e Dilma demonstraram que, mais do que um partido político, ele se transformou efetivamente num verdadeiro guia, das forças de oposição no país. Assim que não é para nada surpreendente que tenham efetivamente utilizado essa concessão pública, porque a televisão é uma concessão pública, para enveredar num caminho extremamente perigoso. E eu vou explicar por que é um caminho extremamente perigoso. O que está em questão no momento
nas famosas delações de membros da Odebrecht, dirigentes, altos funcionários. O que está em questão não é concretamente uma denúncia com foro jurídico, com qualidade, suficiência e credibilidade que possa efetivamente ser um instrumento de uma ação penal. Ali são delações, e delações de pessoas implicadas até o pescoço, a começar pelos altos dirigentes da Odebrecht e depois por aqueles que seguiram as suas instruções criminosas, né? Delações com as quais eles pretendem salvar a sua vida. Não por acaso um deles disse, não, o que eu quero é sair disso rapidamente, poder tirar a minha tornozeleira e aproveitar o que me resta de vida. Isto é, o muito de dinheiro que ganharam, entre outras coisas, sugando o Estado brasileiro. Mas qual é o problema? O problema é que por pelo menos 200 pessoas, e sabe lá quantas mais, ficaram efetivamente com a sua credibilidade questionada. É verdade que muitos dos que estão ali, muitos dos que aparecem, são delinquentes. É um bando de ladrões que se apossou durante muito tempo do poder político no país em benefício próprio, em benefício das suas corporações, etc. e tal. No entanto, existe uma coisa chamada Estado de Direito. E o Estado de Direito tem como um dos pilares a presunção de inocência. Aquilo é uma delação, é uma denúncia, que vai ser depois processada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, e só aí ganhará efetivamente foros de veracidade até o julgamento final, inclusive o julgamento recorrível. Antes disso, fazer desses elementos, e sobretudo de uma forma muito seletiva, atacando mais de 60% do tempo de divulgação ao Lula e ao PT, então isso aí é outra coisa, isso é difamação. Mas essa difamação não é uma difamação movida somente por um certo ódio de classe desses setores pudentes da sociedade brasileira. Ela tem um outro objetivo, que é atacar o sistema político brasileiro. Atacar o sistema político. Ainda que alguns digam, eles foram longe demais porque estão atacando todo mundo, de qualquer maneira, isso me fez pensar justamente naquela fala do Roberto Marinho. Quando o Collor se apresentou como candidato, ele era um outsider, ele era um homem fora do sistema. E havia, evidentemente, depois do colapso da ditadura brasileira, que não foi um colapso militar, foi um colapso político, havia, digamos, todo um desejo de reconstrução da vida democrática no país. Essa reconstrução, ela era, provavelmente, para a Rede Globo, ameaçada por candidatos que tinham compromissos mais diferenciados. O Lula, o Brizola, o Covas, enfim, todos, mesmo os candidatos mais conservadores. E eles estavam em busca de alguém que fosse um pouco, aparentemente, antissistema, mas que fosse perfeitamente dócil, né, a uma condução de uma grande corporação empresarial como já era naquela época e hoje muito mais o é a Rede Globo. Então, a minha pergunta é, não estará a Rede Globo tentando potencializar mais ainda, né, aquele papel que teve no passado, hoje numa configuração distinta, associada a uma parte do Ministério Público, a uma parte do Poder Judiciário, a uma parte, até certo ponto, dessa quadrilha que frequenta o Congresso Nacional e que agora começou a ser vítima também, e, obviamente, a setores empresariais que começam a se preocupar com os rumos desse governo, não estarão eles tentando produzir um novo Collor, né, um novo aventureiro que possa ser dócil nas suas mãos? Se eu faço essa pequena análise, é para chamar atenção e quero com isso concluir. Nós estamos vivendo uma situação, já em outras ocasiões tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, uma situação de grave
estremecimento do sistema democrático brasileiro. Não é possível, efetivamente, que nós venhamos a ter, como forma de superação dessa crise atual, que é profunda, né, simplesmente um apelo a homens providenciais e a destruição da democracia brasileira. Essa democracia tem que ser reconstruída, mas ela não pode ser reconstruída com instrumentos que são próprios de um estado de exceção. Nós não estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, mas nós estamos vendo, a cada dia que passa, incrustações de um estado de exceção no que nos queda de democracia nesse país. Esse é o momento de reagir. E o momento de reagir com os olhos postos no ano próximo, em 2018, quando haverá eleições, e quando essas eleições, as mais livres que seja possível e imaginável, nós teremos a oportunidade de refazer a democracia e, sobretudo, de atender às grandes demandas que a sociedade brasileira está começando a vocalizar, sobretudo porque ela começa a sentir os efeitos gravíssimos dessa contra-reforma social e econômica impulsionada desde Brasília por esses tiranos que ocuparam o Palácio do Planalto e os ministérios.